pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao estudo da Gênese. Antes do nosso preparo da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem é fases. Hoje quero lhes falar sobre fases. De 7 em 7 anos, o ser humano sofre uma mutação. Assim também a Terra. De tempos em tempos são renovados propósitos e acontecimentos foram previstos por espíritos que encarnaram com o propósito precípuo de advertir as gerações futuras. Nossa Mãe Santíssima, em diversas partes do mundo, leva suas mensagens de amor e fé. Quero que vocês pensem grande. Quero pedir a vocês para enfrentarem fases de suas vidas com paciência, tolerância, certeza de poderem superar aquelas mais sofridas. Sempre lembro a vocês para contemplarem a natureza. O mar é restaurador. Há quanto tempo muitos de vocês não o contemplam? Muito menos banham-se em suas águas poderosas, curadoras. Aqueçam-se ao sol, bebam as águas fluidificadas. Alimentem-se de ervas, frutas, nunca abusando de alimentos muito condimentados. Uma refeição balanceada com legumes, carne branca, evita muitas doenças. Alimentem-se do amor de seus familiares, de seus amigos, de seus companheiros. Alimentem-se das palavras de Jesus. Sorvam a delicadeza de Maria em suas preces. Busquem a alegria de viver. Não se abatam com o sofrimento. Muitos conselhos são dados. Recebam-nos com o imenso amor que os bons espíritos espraiam sobre vocês. Se eles puderem lhes servir como guia de conduta, ficamos muito contentes, pois nesses próximos anos os trabalhos serão intensificados e vocês são privilegiados por receberem advertências, ou melhor, orientação. A advertência tem uma conotação de imposição. O terceiro milênio aí está, e o homem tem pouco tempo para mudanças. Cada um de vocês deve ser portador das mensagens de amor e fé. Comecem a trabalhar hoje. Fiquem na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. Então, com essa bela mensagem, vamos elevando o pensamento a Deus. Querido Pai, estamos aqui nesse momento do nosso mundo de grandes transformações, terminando uma fase para iniciar uma outra, um momento turbulento. Pedimos muita força para todos nós, muita fé, e que tenhamos confiança naquilo que está definido para o nosso planeta, onde o amor deve prevalecer. Então, que nós aproveitemos a nossa passagem aqui para desenvolver o amor, desenvolver o perdão, a paciência, todas as virtudes. E que nesse tempo atual, em que o mundo está turbulento, sejamos aqueles que vão levar uma palavra de consolo, de apoio a todos os que sofrem, mesmo que também passemos pelos nossos sofrimentos. Que Jesus esteja conosco, nos inspire, que o Senhor abençoe todos os nossos lares, nossos entes queridos. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento ao estudo da semana passada. Nós estamos num assunto muitíssimo interessante, muitíssimo importante, que tem tudo a ver com a fase atual do nosso mundo, com essa encarnação que nós estamos vivendo. Nós falamos na semana passada, ainda no capítulo 11, na Gênese Espiritual, na imigração e imigração de espíritos. Lembram que essa transfusão de seres se dá do plano físico, plano espiritual e vice-versa, mas se dá também entre mundos. Ou seja, a população dos mundos não é fixa, ela se modifica. E que esses mundos têm seus dirigentes espirituais. E que Jesus é o grande dirigente, o grande governador espiritual da Terra.
Hoje eu vou tentar passar 3 vídeos para vocês, vamos ver se o tempo vai permitir. E eu vou começar lendo o item 38, que fala da raça adâmica, tá bem? Peço que vocês leiam sempre o livro antes de assistir o estudo e não se esqueçam de mandar suas dúvidas ou por e-mail, pelo contato@map.org.br, assunto a Gênese, ou aí nos comentários. Se for uma pergunta mais simples, eu tento responder nos próprios comentários, tá bem? Raça adâmica. Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, a qual, por essa razão, é denominada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América o era quando para ali foram os europeus. Ou seja, o que a espiritualidade está dizendo aqui? Que dentre essas emigrações e migrações de espíritos, no passado a Terra recebeu um grupo numeroso de espíritos vindo de outro orbe, de outro planeta. E que na Terra já existiam alguns seres, já existia uma raça aqui, que essa outra raça, chamada de raça adâmica, simbolizada na figura de Adão e Eva, esteve entre nós. Continuando, a raça adâmica, mais adiantada que as que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É ela que empurra todas as outras em direção ao progresso. Quer dizer, eles vêm, esses espíritos, e nós vamos ver que eles vieram para cá exilados desse mundo, porque eles não tinham mais condições de acompanhar o progresso desse mundo, então foram retirados desse mundo para um mundo inferior, que é a Terra. Eles não regridem, porque eles trazem tudo que eles conquistaram. Simplesmente eles vão vestir uma outra pele, um casaco mais pesado, mas o espírito é o mesmo. A Gênese mostra essa raça desde seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já haviam progredido no conhecimento, mas moralmente eles ficaram para trás nesse mundo. São como espíritos que vivem hoje na Terra, em pleno século XXI, já sabem que existe o computador, anestesia, já viram o homem chegar à Lua, já tem uma ideia do universo, mas que mesmo tendo esses conhecimentos, todas as máquinas e equipamentos que nós dispomos, mas eles moralmente ainda estão voltados para o crime, para o roubo. Quando têm o poder, eles tomam conta das instituições, dilapidam as instituições. Quando individualmente se veem numa condição que não querem trabalhar ou sentem dificuldade, se sobrepõem aos mais fracos, usam armamentos, roubam, atacam, matam. Então, eles têm conhecimento, vivenciam o mundo do século XXI, mas intimamente é como se estivessem na Idade Média ainda, pelo menos na falta de espiritualidade, no desejo do poder, do dinheiro, são muito ligados à matéria. Continuando aqui, tudo prova que essa raça que veio, não é antiga na Terra, e nada se opõe a que ela tenha aqui, senão alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e tenderia, ao contrário, a confirmá-las. No item 39, a doutrina que faz originar todo o gênero humano de uma só individualidade, após 6.000 anos, não é admissível no estado atual dos conhecimentos. Aí ele vai falar das condições, considerações que contradizem essa possibilidade de a humanidade ter vindo de Adão e Eva há apenas 6.000 anos. Ele vai falar das características fisiológicas,
e várias outras coisas que eu vou pular aqui. Leiam porque é interessante, mas só por uma questão de dar um prosseguimento a um raciocínio e também para não tomar muito tempo de vocês, eu estou pulando alguns itens. Deem uma olhada na figura 57.2 que eu vou mostrar aí. Estou abrindo aqui, ela mostra a evolução dos mundos, os ciclos evolutivos dos planetas, mas que coincide com o progresso, com a evolução dos espíritos que compõem esses mundos. Eu já mostrei antes essa figura, então reparem aí que nós tivemos a classificação dos mundos, primitivos, prova e expiação, regeneração, ditosos e celestes. Vamos entender o seguinte: quantos mundos primitivos existem? Inúmeros. Qual que nós conhecemos? Nós só conhecemos a Terra no passado. A Terra já foi um mundo primitivo. Então os espíritos vão reencarnando várias vezes nesse mundo, chega uma hora que a gente muda de etapa, quando o conhecimento já avançou, se começa a viver em sociedade e passa por uma etapa de mundo de provas e expiação, que é o momento atual da Terra. Só que nós estamos há séculos como planeta de prova e expiação. E agora nós estamos no momento, no fim dos tempos, que é um fim de um ciclo, onde nós estamos passando para a regeneração. O que caracteriza o mundo de regeneração? É um mundo onde o amor prevalece, a paz prevalece, são espíritos imperfeitos ainda, mas sem as violências que nós assistimos no nosso tempo ainda. Então, no momento, vamos dizer que os dois mundos se intercalam. Nós vivemos parte da nossa vida como prova e expiação, parte como regeneração. Ou seja, existem pessoas que no seu coração já estão aptas a viver no mundo de regeneração. E tem outras que o coração ainda está lá no tempo da Idade Média, do domínio. Então essas que estão muito atrasadas não continuam na Terra, estão sendo separados já. E esse mundo de regeneração continua por não sabemos quanto tempo, várias encarnações nesse mundo, e vamos atingir uma outra transição onde iremos para os mundos ditosos. E esse processo continua até que os espíritos atinjam os mundos celestes, que é a condição dos espíritos puros, perfeitos. Tá bom? Voltando aqui para o livro. Item 43. Aí nós já entramos na doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Adão e Eva. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e normalmente pela purificação dos espíritos que o habitam. É o que nós acabamos de ver. Então existe essa classificação dos mundos. A felicidade existe nele em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do progresso moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência eles podem fazer o mal. É o que acontece com muita gente na Terra hoje. Tem muita gente desenvolvida, bem inteligente, mas que ainda fazem muito o mal. Quanto mais desenvolvido é o espírito e mais voltado ao mal, mais ele vai sofrer as consequências disso. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Logo que um mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. É então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam a partir de então um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades ao repouso e felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Vou repetir. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Quando que eles são excluídos? Quando, na programação do governador do planeta e de todos os governadores, este mundo precisa dar um salto. É como se eles falassem assim: olha, vocês vêm reencarnando, agora chega.
Quem não atingiu um mínimo de condição evolutiva vai ser separado para outro mundo, menos evoluído, outra escola, porque os que até aqui continuaram e fizeram progresso merecem uma condição diferente. Nós temos algo a mais a dar para eles e vocês não merecem. Por isso, serão exilados por não merecerem. Lá eles aplicarão sua inteligência e intuição, lá nesse mundo menos avançado, de seus conhecimentos adquiridos, ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver. Então, o que acontece? Esses espíritos, por exemplo, hoje, que estão saindo da Terra, estão indo para um mundo menos evoluído, mas no íntimo eles trazem conhecimentos de homens do século XXI. Digamos que esse mundo esteja numa fase evolutiva, como no tempo dos egípcios, das pirâmides, eles vão levar esses conhecimentos para lá. De repente eles vão olhar para o céu, uma certa estrela, o nosso Sol, uma outra brilhando, que seria a Terra, e vão sentir uma saudade, vão sentir alguma ligação com aquele lugar. Vão ter recordações íntimas de algo que eles não sabem o que é. Uma certa melancolia, uma saudade, talvez se sintam um peixe fora d'água nesse mundo onde eles vivem. É porque eles foram exilados de um mundo destinado a uma fase mais feliz. Eles foram expulsos do paraíso. Que serão eles no meio de tais povos, novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? A terra da qual serão expulsos não será para eles um paraíso perdido? Ela não era para esses degradados um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde vão se encontrar, relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão merecido sua libertação? A vaga recordação intuitiva que conservarão é para eles como uma miragem longínqua, que os faz lembrar aquilo que perderam por sua falta. Ou seja, esse exílio é algo que é traumático para o espírito. Mas Deus, ao invés de largar e jogar no mármore do inferno seus filhos que falharam, ele dá uma oportunidade. Ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo. Mas não precisa nascer no mesmo mundo, pode ser em outro mundo, para você recomeçar a sua jornada. Então, eu quero mostrar para vocês uma figura. Um mundo em transições. Há muitos milênios, isso aí é da obra Caminho da Luz, tá bem? Há muitos milênios, um dos orbes da Capela é uma estrela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Bom, voltando para cá, então. Os espíritos que foram exilados de Capela é um sistema binário, duas estrelas, quer dizer, quando se refere a um mundo, nós normalmente nos referimos à estrela onde aquele mundo orbita aquela estrela. Então é Capela. Eles foram exilados do sistema de Capela, de um mundo que orbita Capela,
que é um sistema binário, 2 estrelas, uma em volta da outra. Então, esses espíritos no passado foram exilados e vieram para a Terra. Então, vamos lembrar e diz Emmanuel que eles foram divididos em 4 grupos. Um desses grupos são os egípcios. Vamos lembrar dos egípcios construindo pirâmides, que são uma maravilha em termos de matemática, que até hoje deixa os engenheiros boquiabertos, apontando para essas estrelas, para o cinturão de Órion, onde tem as 3 Marias. Existem proporções, distâncias, alinhamento com o polo da Terra. É sensacional e é impressionante a beleza, o conhecimento que nós tínhamos há 4.000 anos antes de Cristo, que é o que se estima, daqueles engenheiros do tempo antigo que construíram essa maravilha. E reparem bem, de repente essa civilização sumiu. Eu sempre digo que se os egípcios de hoje fossem os descendentes daqueles egípcios, eles tinham dominado o mundo, porque eles tinham aquele conhecimento todo e de repente tudo se modificou. Onde foram? Para onde eles foram? O que aconteceu? Eles voltaram. Eles foram retirados de novo da Terra, mas cumpriram durante séculos e séculos aquilo que está dito aqui. Eles iriam, com o suor deles, o esforço deles, trazer progresso para o grupo que aqui já existia, que não era tão avançado em conhecimento. E eles iriam conviver com esse grupo daqui, que moralmente estava parecido com eles. Ou seja, o grupo que já existia na Terra só ganhou. E eles, então, numa expiação coletiva, saíram do mundo. Um mundo de regeneração, numa determinada etapa, né? Entrando na regeneração. Vamos dizer que seja assimilada à Terra com anestesia, veículos, todos os confortos que nós já temos, e vão encarnar no mundo onde não existe anestesia, não existe computador, não existe a tecnologia, né? E o que está dito lá na Bíblia, na Gênesis, né? Na história de Adão e Eva, que eles foram expulsos do paraíso, onde as mulheres iam parir com dor, nessa terra longínqua, tá? No momento, o que está acontecendo com a Terra? Nós estamos vivendo a mesma situação vivida em Capela. Espíritos estão sendo expulsos da Terra porque não merecem viver na Terra que virá aí, que nós já conseguimos vislumbrar, sem doenças. Mas o que acontece? Ainda existe a parte bélica, ainda existe o crime. Esses espíritos não vão continuar aqui. Como que vai dar esse processo todo? A gente está acompanhando em parte. Mas Jesus falou sobre isso. Ele falou que no fim dos tempos ele faria a separação do joio do trigo. Em algumas mensagens ele falou simbolicamente a separação dos lobos e das ovelhas. E disse que ia chamar as ovelhas para sentar à sua direita e os lobos à sua esquerda. Olha o simbolismo das palavras. E quem são as ovelhas? Que são mansas, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. São aqueles que eu tive fome e me deste beber, tive sede e me deste comer, estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me hospedastes, eu adoeci e me visitastes, eu estava na prisão e fostes me ver. E alguém vai perguntar, mas quando que fizemos isso, te demos de comer e de beber? Ele vai dizer assim, toda vez que fizeste isso a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. E quem são os que vão sentar à esquerda? Os lobos são aqueles que eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, etc, etc, etc. Então Jesus usa uma linguagem simbólica para definir essa separação no fim dos tempos, dos que fizeram progresso e dos que não acompanharam o progresso. E esses vão ser lançados às trevas, onde vai dar prantos e ranger de dentes, vão arder lá no mármore do inferno, mas numa linguagem simbólica necessária para o povo daquela época, né? Então Jesus disse que mais tarde enviar outro Consolador para explicar tudo que ele havia dito, relembrar também tudo que ele havia dito, para explicar novas coisas e relembrar o que ele havia dito.
e vem os espíritos, seus trabalhadores, nos revelando coisas maravilhosas. Dentre elas, essa progressão dos mundos e essa separação que aconteceu em Capela, que está acontecendo agora na Terra. Essa passagem da separação dos lobos e das ovelhas, eu vou passar para vocês num vídeo lindíssimo de 3 minutos e 11 segundos. Assistam Jesus falando desse momento do fim dos tempos, que é agora, da separação espiritual que está acontecendo na Terra. Assistam o vídeo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vocês viram então como Jesus falou de forma simbólica desse fim dos tempos, da separação dos lobos das ovelhas? Isso é um simbolismo para essa programação que existe para a Terra, para dar passagem do mundo prova e expiação para o mundo de regeneração, onde os espíritos que vêm reencarnando e que não se voltaram para o amor, que é o simbolismo do tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, os que não se voltaram para a caridade, né, para o amor, esses vão ser exilados para continuar a lição em outro orbe. Serão acompanhados, são amados, são filhos de Deus, mas não merecem ficar na terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Nós temos 2 grandes desafios na terra hoje. É a questão de espiritualizar. As religiões em si estão um pouco afastadas dessa questão de espiritualização. E o outro grande desafio são as armas nucleares, são as armas de destruição em massa.
é a capacidade bélica do homem e quase que um impulso a usar essas armas. A Terra não entra em mundo de regeneração sem armas nucleares estarem extintas, sem armas de destruição em massa. E como vai acontecer isso, já que as principais potências estão tão voltadas a isso? Cada vez mais armamentos mais sofisticados, armas mais letais. A espiritualidade sabe o que fazer. Mas então, hoje está acontecendo essa separação dos lobos e das ovelhas, o que já aconteceu no passado em Capela, o que está descrito de forma magnífica nessa obra A Caminho da Luz. Então essa separação aconteceu em Capela, e eu vou passar um outro vídeo agora para vocês, que é como se vocês estivessem lendo o A Caminho da Luz. As passagens que vocês vão ver aí, de uma montagem que fizeram muito bem feitinha, transcrição da Caminho da Luz. Então eu convido a vocês que não leram A Caminho da Luz a lerem agora num vídeo de 4 minutos. Com vocês, os exilados de Capela.
Muito interessante, não é? Vocês acabaram de ler um pedacinho do A Caminho da Luz. Agora, vamos colocar em mente o seguinte, voltar o nosso pensamento para o tempo atual. Ao mesmo tempo em que está previsto, e está acontecendo já, essa separação de espíritos mais, vamos dizer assim, violentos, que intimamente estão muito afastados ainda de uma condição de solidariedade, de amor, de ausência desse sentimento de querer se sobrepor, dominar, conquistar, enriquecer, que ainda estão preocupados em construir os tesouros da terra e não os tesouros do céu. Ao mesmo tempo, está previsto a vinda de espíritos de outro orbe para a Terra, agora, nesses tempos, só que esses espíritos não estão sendo exilados. Eles estão vindo em missão e são de orbes mais elevados, mais evoluídos, e foram convocados por Jesus. Alguns deles já viveram na Terra, outros não. E eles estão vindo, então, e o que acontece? Existem relatos, como dessa obra maravilhosa, Amanhecer de uma Nova Era, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, que diz que na Terra já existem vários espíritos, alguns encarnados, mas a grande massa está aguardando algo. Vamos aguardar. Então, nessa obra é descrita que eles vêm, um grupo específico vem das Pleiades. Eu vou mostrar a figura para vocês. Vocês veem aí. É uma foto mesmo, e alguém digitou em cima, da constelação onde aparece a estrela Alcíone. Esse sistema aí é das Pleiades. Alcíone é uma das estrelas. Embora elas apareçam juntas, elas estão em profundidade muito distantes umas das outras, mas fazem parte do mesmo sistema. Quer dizer, Alcíone tem um planeta e que orbita Alcíone, onde existem espíritos que estão, muitos deles já na Terra. Já estão numa colônia espiritual. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Então, vocês viram aí a constelação, né? Então, o que nos diz Filomeno de Miranda nessa obra? Que eles estão numa colônia espiritual, mais de 20 mil espíritos, adaptando o psiquismo deles para encarnar na Terra. É chamada Santuário da Esperança. E num trechinho do livro, eu só vou ler um parágrafo, ele é levado a conhecer essa comunidade. Ele vai dizer assim: trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcíone, que se candidatam à reencarnação na Terra. Por eleição geral é denominada Santuário da Esperança, pois que de algumas delas têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta. São missionários que retornam do passado, virão diretamente, deixando seus redutos de luz e iluminação onde ora se encontram, para um mergulho direto no mundo celular. E vai dizer aqui que eles necessitam de algumas adaptações perispirituais. Eles estão adaptando o perispírito dele, o psiquismo deles ao psiquismo da Terra. Então assistam mais esse vídeo. Agora é o nosso Divaldo Franco, participando de um congresso qualquer, e alguém faz uma pergunta sobre esses espíritos de Alcíone. Assistam o vídeo. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcíone. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel para o Chico Xavier, os emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das
Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Vocês viram então o que Divaldo disse, né? Que ele, Divaldo, já teve contato com muitos deles. Eu posso dizer a vocês que em muitas casas espíritas já existe comunicação espiritual de alguns desses espíritos. São pleiadianos, né? Espíritos que já estão aqui na Terra. E alguns já encarnaram, mas outros interferem, já começam a interferir. São as chamadas canalizações. É onde a mediunidade também tem um outro caráter de instrução. Minha gente, tem coisas maravilhosas para acontecer na Terra. Tudo depende agora do nosso livre-arbítrio. Porque dentro desse planejamento que é feito para um planeta, sempre o nosso livre-arbítrio influencia. Interessa também aos espíritos superiores. Eles deixam que nós façamos as coisas dentro da nossa escolha, mas interferem num determinado momento. Então, é um momento delicado que a gente vive, onde essa militarização, essa capacidade de destruição em massa, de alguma maneira vai ser resolvida. Como sempre, se não for pela vontade própria nossa, se não for pelo amor, vai ser pela dor, mas vai ser resolvida, porque está programado. A Terra vai se transformar em mundo de regeneração. E a outra é a questão da espiritualidade. O mau uso das religiões, isso também vai ter um outro rumo. Então nós estamos vivendo tempos interessantes, preocupantes, e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para aqueles que estejam realmente dispostos a se dedicar ao trabalho do Cristo, de forma racional, com amor, sem outro interesse que não seja o de servir, e confiando na espiritualidade maior, confiando em Jesus, confiando em Deus. Infelizmente, nosso tempo terminou. No próximo estudo, eu vou finalizar esse assunto, ler algumas passagens aqui desse capítulo da Gênese, e logo depois nós vamos iniciar a Gênese mosaica, aqueles 6 dias, e aí nós vamos entender melhor Adão e Eva. Já entendemos bem hoje.
Então fiquem com Deus, obrigado pela atenção, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.